E aí, bora mergulhar um dos pilares da nossa língua portuguesa? O predicado. Eu sei, o nome pode assustar um pouco, mas pode ficar numa boa. No final dessa nossa conversa, a lógica por trás dele vai ficar bem mais clara. A gente vai desvendar juntos os segredos dessa parte tão essencial da oração. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar e que vai guiar a gente aqui é esta: quais são os tipos de predicados? Saber essa resposta é a chave para entender como as frases conseguem comunicar ideias diferentes, seja uma ação, um estado ou até os dois juntos. E a resposta está aqui na tela. Basicamente, são 3 tipos principais que a gente precisa ter na ponta da língua: o nominal, o verbal e o verbo nominal. Cada um deles tem uma função bem específica e a gente vai explorar um por um para ver como funcionam na prática. Vamos começar pelo mais direto de todos, o predicado verbal. O próprio nome já entrega um pouco do jogo, né? Aqui a palavra-chave, o segredo é ação. Olha só, a definição mais certinha diz que o núcleo, ou seja, o coração desse tipo de predicado, é um verbo de ação, que a gente também chama de verbo significativo. É só pensar em verbos tipo correr, comer, falar, construir, sabe? Todos eles mostram o sujeito fazendo alguma coisa. E aqui que está o pulo do gato. O ponto crucial é esse. Toda vez que a gente bate o olho num predicado verbal, pode saber, ele está contando pra gente uma ação que o sujeito fez. Simples assim, sem mistério. Beleza, agora vamos virar a chave. Se o predicado verbal era todo sobre ação, o predicado nominal, bom, ele foca no estado ou na qualidade de alguma coisa. O foco aqui é totalmente na característica do sujeito. Nesse caso, a história é outra. O verbo não está lá para mostrar uma ação. Ele funciona mais como uma ponte, sabe? Por isso o nome, verbo de ligação. A função dele é só essa, conectar o sujeito a uma qualidade, a um estado. Verbos como ser, estar, parecer, permanecer são as estrelas da vez. Então, a grande sacada é essa, ó. O sujeito não faz nada. Ele é ou está de um certo jeito. A frase está ali para dar uma informação sobre uma característica ou um estado do sujeito. E esse quadro aqui é ótimo para a gente visualizar a diferença de uma vez por todas. De um lado, o predicado verbal. O núcleo é um verbo de ação e a função é mostrar o sujeito agindo. Do outro, o predicado nominal. O núcleo é um verbo de ligação e a função é dar uma característica para o sujeito. Resumindo, num, o sujeito age, no outro, o sujeito é. Essa distinção é a base de tudo. Certo, então a gente já viu ação de um lado, característica do outro. Mas, e se a gente misturar os dois numa frase só? É possível? Claro que é. E é exatamente aí que entra o nosso terceiro tipo, o predicado verbo nominal. Pensa nele como um tipo híbrido, uma mistura. Ele é tão poderoso que tem 2 núcleos. Um verbo, que indica ação, e, ao mesmo tempo, um nome que dá uma característica, um predicativo. Ele consegue informar sobre uma ação e, de quebra, sobre um estado ou qualidade que veio junto com essa ação. E aqui a gente tem a receita do bolo, olha que simples. A gente pega um verbo de ação, junta com uma característica do sujeito e pronto, temos um predicado verbo nominal. É a união perfeita daqueles 2 mundos que a gente acabou de ver. Bom, já vimos a teoria, né? Agora é hora de botar a mão na massa. Porque não adianta nada só decorar. A gente tem que saber usar. Vamos analisar umas frases juntos? Olha essa primeira frase. Eu bebi leite. Super simples, né? Coisa que a gente fala todo dia. O foco aqui tem que ser total no verbo. E aí a pergunta é, que tipo de predicado é esse? É verbal, nominal ou verbo nominal? Para matar a charada, é só olhar para o verbo beber. É isso aí, verbal. Mas por quê? Simples. Beber é pura ação. O sujeito, eu, fez alguma coisa. Bebeu. Não tem característica nenhuma aí. Só ação. Clara e direta. Vamos para o próximo exemplo. Olha só. O menino parece doente. Aqui a vibe já é outra, né? O foco não parece ser uma ação. A pergunta continua a mesma. Qual a classificação desse predicado? E o segredo, de novo, está no verbo. Parece, isso indica uma ação que o menino está fazendo ou um estado dele? Isso mesmo, é nominal. O verbo parecer é um clássico verbo de ligação. Ele está ali só para fazer a ponte entre o sujeito, o menino, e a característica dele, que é doente. 0 ação, só estado. E agora, para fechar com o nosso terceiro tipo, vamos analisar essa aqui.
Os atletas voltaram exaustos. Opa, aqui tem que prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. E a resposta só pode ser verbo nominal. Por quê? Porque temos uma ação, indicada pelo verbo voltaram, e ao mesmo tempo uma característica do sujeito, exaustos. Eles voltaram e estavam exaustos. Ação e estado de mãos dadas na mesma estrutura. Agora, para a gente amarrar tudo isso de vez, uma pergunta um pouco mais conceitual. Imagina uma frase bem nominal, tipo, ele está feliz. O que será que acontece se a gente trocar esse verbo de ligação, o está, por um verbo de ação, tipo, chegou? A consequência é imediata. Trocou o verbo, mudou o predicado. A gente sai de ele está feliz, que é nominal puro, e vai para ele chegou feliz. E aí a estrutura vira outra. Agora tem uma ação, chegou, e uma característica, feliz. E isso cria justamente o quê? O nosso terceiro tipo, o predicado verbo nominal. Fica bem claro que quem manda na oração, no fim das contas, é o verbo, né? E para terminar, fica aqui um convite, uma provocação. Que tal começar a reparar nisso no dia a dia? Nos livros, nos artigos, nas mensagens, como as ações e as características são construídas nas frases. Observar os predicados é perceber que a gramática não é só um monte de regra. É, na verdade, a arquitetura da nossa comunicação. Muito legal, né? Valeu por acompanhar essa análise.